na nossa pauta, por falar em necessidade de lutar diante das altas, enquanto roubam aí o salário dos trabalhadores, o governo e a burguesia estão promovendo aí. O Brasil está num mar de petróleo, né? Mas, no entanto, a realidade do combustível brasileiro não tem a ver com essa situação, né, Caio? Com você. Exatamente. Só destacar alguns dados aqui sobre o problema do aumento, né, dos preços, do preço, né, da gasolina, do combustível no Brasil, comparando aí com alguns outros países produtores, né? Então, por exemplo, comparando com os principais 15 países produtores do mundo de petróleo, o Brasil é o nono em que o preço da gasolina perdão, é o nono em que o preço da gasolina é o mais caro, né? Ele está perdendo só para a Noruega, que tem um preço da gasolina mais caro. No entanto, não é bem assim, né? Depois a gente vai ver que não é bem assim se for comparado com a renda da população, né? A renda da população norueguesa em média, 10 vezes superior à renda média do brasileiro, né? Então, o preço da gasolina destoa muito em relação à renda de cada um dos países. Também outros dados destacando 160 nações pesquisadas por um site, né, especializado chamado Global Petrol Price. Dessas 170 nações, o Brasil ocuparia aí o lugar 53 no preço mais caro da gasolina e na posição 118 na mais barata, né? Quer dizer, isso coloca o Brasil um dos principais produtores de petróleo do mundo, com um preço que está acima, né, de muitos países que não produzem petróleo, né, não são produtores. Um preço absurdo, e esse preço se deve justamente, né, como denuncia, por exemplo, a própria Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a política que foi adotada pelo governo Temer, que é aquela política chamada PPI, né, de paridade com os preços internacionais, né, a dolarização, como se chama, do preço do petróleo no Brasil, aliado também ao desmonte que ocorreu e que vem ocorrendo com a própria Petrobras, né, que fez o Brasil importar aí uma série de derivados do petróleo que a gente produzia e que foi destruído, né, o parque industrial, e que ele tem que importar do México e de outros países. Também para a gente ter uma ideia, né, que eu falei em relação à renda média da população, por exemplo, se você for encher o seu carro, né, 50 litros de gasolina, no Brasil isso daí equivaleria a quase R$400, né? Na verdade, cerca de R$360 por aí, e que corresponde alguma coisa perto de 15% da renda média do brasileiro. 15%. Isso quer dizer que se você encher o seu tanque 2 vezes por mês, é 30% da sua renda que você colocou ali no seu carro para andar. 30%. Bom, aí se a gente for comparar com outros países também produtores, que está com um preço relativamente próximo ao preço brasileiro. Como, por exemplo, eu falei da Noruega, né? Mas só que na Noruega é o seguinte, o mesmo 50 litros de gasolina, ele equivale na Noruega a cerca de $121, né? E o preço de 50 litros de gasolina no Brasil estaria próximo de $76, né? Um pouquinho mais de $76, e na Noruega, $121. Só que, né, como a Noruega é um país em que a população tem uma renda muito superior à brasileira, mais de 10 vezes a renda média, isso daí compromete cerca de 2,11% da renda mensal do norueguês, enquanto corresponde aqui a 15% da renda mensal, né, média do brasileiro. Aí, se a gente for pegar nos Estados Unidos, o preço, né, que está mais ou menos próximo, está um pouquinho menor,
você paga aí cerca de $1,20 por litro, o que dá, assim, $60, né? Mas um pouquinho menos de $60 pelos 50 litros. Só que isso daí corresponde a 1,7% da renda média do norte-americano. Então, quer dizer, dá para ver, né? Dá para ter a percepção clara, né, do roubo que está acontecendo, claro, evidente. Estão roubando 15% da renda brasileira só num tanque de gasolina, enquanto isso equivale a 1, 2% em outros países produtores de petróleo, né? E o Brasil é um dos principais países produtores de petróleo. Então, só para destacar esses dados, né, e mostrar como que a situação é crítica, né? E como os capitalistas eles estão simplesmente interessados em lucrar muito às custas, né, do sofrimento aí da população brasileira.